Olá! Você gosta dessa palmeirinha aqui, a Palmeira Rafis? Se você gosta dela e quer saber como manter essa planta linda dentro do seu apartamento ou da sua casa, fica aí que nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre essa planta, mais especificamente para ficar dentro de casa. Se você está chegando agora, meu nome é Laís Veluda, sou bióloga paisagista, mestre em ecologia e esse é um canal dedicado a paisagismo, jardinagem, mais especificamente jardinagem de interior. De vez em quando eu solto um vídeo ou outro sobre reforma de jardim, mas basicamente é o cultivo de plantas de interior que eu compartilho aqui com vocês. Então, se você se interessa pelo assunto, já se inscreva aqui no canal e toque o sininho, porque assim você vai ficar sabendo toda vez que eu posto um vídeo e você assiste se quiser, se aquele tema te interessar. A Palmeira Rafis é uma das palmeiras que mais se pergunta na internet. Por incrível que pareça, essa não é uma plantinha que foi esquecida no ostracismo, não. Ela está crescendo muito nesse movimento Urban Jungle. As pessoas querem demais ter essa planta dentro de casa. E tem um motivo para isso, né, gente? Essa planta é uma planta de facílimo cultivo. É muito difícil dar errado com essa planta, mas existem algumas coisas que a gente faz errado que ela sente e aí ela sente muito rápido. Essa planta, ela era muito fácil de ser encontrada em jardins. As pessoas não sabiam que ela podia ser cultivada dentro de casa, mas como ela é uma planta que tolera um ambiente mais escurinho, agora as pessoas estão entendendo isso, trazendo para dentro de casa e colocando em vasos, e isso está complicando um pouco a vida das pessoas. Por quê? Eu vou chegar lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é a origem dessa planta. Ela é uma planta asiática e ela foi introduzida aqui no Brasil mais ou menos no começo da década de 2000. Mais ou menos nos anos 2000 essa planta entrou. Ela era bastante cara, hoje ela não tá tão cara assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ela já tá aqui no Brasil há muito tempo. Então já várias mudas delas ou cultivares, inclusive hoje tá aparecendo até uma variedade variegata, né, e que ela é muito bonita, já tá bem adaptada ao país. Ela se adapta bem a quase todos os climas do Brasil, com algumas especificidades, mas ela é uma planta muito boa para você ter na sua casa. Ela é uma planta bastante resistente e ela forma umas touceirinhas assim bem bonitinhas que dá um enchimento em algum canto da sua casa, fica bem legal. Mas pra gente ter uma planta bonita, a gente precisa comprar plantas bonitas. Não adianta pegar qualquer coisa porque a tendência é só com que ela piore dentro de casa. Essa planta eu não comprei, gente. Essa planta tava no quintal da casa do meu pai, eu peguei e fiz essa mudinha pra mim. Toda vez que eu vou comprar planta, eu observo algumas coisas que eu acho que são interessantes você observar também na sua planta. Quando você for comprar, sempre priorize plantas que estejam soltando mudas, como essa aqui. Se ela não estiver soltando muda, não é que ela está ruim, mas com certeza que está soltando muda tá muito boa. Se você puder escolher a planta que está soltando muda, melhor. Outra característica é sempre olhar na parte de baixo da sua planta, que geralmente aqui que estão as cochonilhas, as pragas, fungos, se manifestam na parte abaxial da planta, né, a parte de baixo da planta, então você tem que olhar também. Sempre que você for comprar, tente comprar plantas que tenham maior quantidade também possível de folhas, porque isso significa que a planta está bem saudável. E tente evitar plantas que estiverem estioladas, muito comprida. A Rafis, ela é uma planta que se adapta bem a ambientes mais escuros. Se a planta está estiolada, significa que ela estava num ambiente muito mais escuro do que é bom para ela. Então significa que ela está sofrendo estresse e se você levar ela para casa pode ser que ela sofra muito, pode te trazer um pouco de frustração, porque essa planta é uma planta de fácil cultivo. Se você leva uma planta doente para sua casa, você pode achar que você não tem capacidade de cuidar nem de uma planta de fácil cultivo, só que na verdade você levou um exemplar doente e não tinha como cuidar mesmo dela. Outra coisa que você precisa observar quando você for comprar a sua planta é o espaço disponível na sua casa. Essa não é uma planta para você colocar em prateleira. Tudo bem que ela tá pequenininha hoje aqui, se colocar num vasinho menor, ela vai ficar ok. Só que isso é uma palmeira, gente. Essa planta, ela cresce até 6 metros de altura. Demora? Demora. Mas ela cresce. Então você tem que ter um espaço futuro para ela em que ela vai ocupar uma altura grande, até chegar no teto. Pode até passar, pode. Demora muitos anos? Demora. Mas ela é uma planta de porte grande. Ela não é uma planta de porte pequeno. E porte grande que eu falo é para plantas de dentro de interior, porque paisagismo externo, planta de porte grande é de 10 metros para cima.
Não é o caso dessa, mas para dentro de uma composição paisagística de interior, essa é considerada uma planta grande quando está madura. Outra coisa que você tem que observar é o tamanho da planta na hora de você comprar. Se você quer uma planta mesmo para compor um ambiente como esse, comprar uma planta pequenininha vai bem. Agora, se você está pensando em comprar uma Rafis porque você tem um canto na sua casa e você quer preencher esse canto com uma palmeira adulta e você compra uma dessa pequenininha, ela vai chegar lá? Vai. Mas daqui 10 anos. É muito comum disso aqui acontecer na Rafis, principalmente quando falta água. Essa planta ela estava no jardim, na casa do meu pai, ela estava recebendo mais sol do que o necessário, então ela queimava pontas muito facilmente. Essa é uma planta de baixa manutenção e a gente só de olhar para ela já sabe que ela é uma planta que não exige muito. Se você pega na folha da Rafis, é uma folha dura, você vê que não é uma folha que tem tendência a perder muita água. E esses pelinhos aqui na haste também serve para manter a umidade dentro da planta. Ela tem umas listras paralelas que são muito bonitas, parece um formatinho de leque. Isso traz para a planta uma composição bem diferente. Como cuidar dessa planta? Essa é uma planta, como eu disse, muito fácil de cuidar. Você acertando o lugar certo e a rega dela, pronto, ela não vai te dar muitos problemas. A primeira coisa que a gente precisa ressaltar nessa planta é a rega. Ela não é uma planta que precisa de uma rega muito abundante. Ela precisa de uma frequência certinha. Você acha a frequência dessa planta e você rega. Até escorrer no vaso, tá? E aí você espera. Quando você enfiar o dedo, sair com o dedo assim, ó, você espera mais 1 ou 2 dias e rega. Por que isso? Existem algumas plantas que elas precisam de um tempo maior entre uma rega e outra para ela se adaptar bem. Se você sempre deixa o solo úmido, você pode favorecer fungos e doenças nessa planta. Não é muito comum, não. Ela é uma planta resistente, mas se você der muita água para ela sempre, deixar o solo sempre úmido, ela vai sofrer. E aí, já falando da rega, a gente passa por um outro ponto que é importante, que é o solo, a composição do solo dessa planta. Essa planta, ela precisa de um solo bastante airado, ela precisa de pedaços grandes de coisa, bastante drenado. Você vai fazer 2 partes de terra vegetal, uma parte de perlita, uma parte de casca de coco lavada, porque tem que ser lavada, ou casca de pinos, esse substrato bastante solto. O artigo completo sobre essa planta e a composição do solo eu vou deixar no link aqui embaixo no meu blog. Se você quiser, vai lá que tá tudo escritinho, certinho para você. A luz. É muito comum eu ver, quando eu chego na casa de cliente, eu vejo muito essa planta pegando o sol. Você vai achar na internet essa classificação. Essa planta aguenta sombra, meia sombra e sol pleno. Ela aguenta sol pleno? Ela aguenta, mas não significa que ela goste. Se você deixar essa planta no sol pleno, o que vai acontecer? Ela sempre vai ficar com essas pontas, essa aqui estava em sol pleno. As folhas vão ficar mais amareladas, porque elas vivem no estresse constante, não fazem fotossíntese direito, não produzem pigmento, clorofila direito, porque vivem em constante estresse. Ela vai morrer? Dependendo do lugar, sim, mas geralmente não, mas elas não ficam bonitas, elas não crescem muito, elas ficam estranhas. Essa planta originariamente é uma planta de meia sombra. Ela gosta de um ambiente claro, de bastante claridade, mas sol direto, assim, só alguns raios da manhã ou do fim da tarde. Dentro da sua casa, mais próximo da janela. Ela aguenta ficar um pouco mais longe? Aguenta, mas ela essencialmente não é uma planta de sombra. Ela é uma planta de meia sombra. Fica aqui no meio do caminho. Como que eu classifico a minha de uma forma bem fácil? Se eu consigo ler sem acender a luz, só com a claridade do ambiente, é um ambiente de meia sombra excelente para essa planta. A temperatura, ela é uma planta de floresta, de mar. As matas, em geral, não tem uma variação muito grande de temperatura. Então, em torno aí de 17 até 28 graus, até que é bastante grande a amplitude de temperatura dessa planta. Ela vive bem. Abaixo disso, ela pode sofrer, pode congelar as células, a água dentro das células pode congelar, formando manchas pretas. Se você vive num lugar muito frio e ela está do lado de fora, pode ser que você já tenha visto isso. E muito acima disso, ela também sofre. Ela vai morrer em temperaturas muito altas? Não, mas vai ficar com a ponta seca, as folhas amarelas, aquela coisa. Umidade na folhagem. Eu não sinto que essa planta precise de muita umidade na folhagem. E por ela ter esses pelinhos aqui, ó, que retém um pouco mais de água, eu tenho uma certa parcimônia na hora de umidificar. Você pode colocar eventualmente? Pode, mas eu não coloco muito porque pode acumular água, pode ser um foco de fungos e bactérias para sua planta e a gente quer evitar isso. Fertilização. Essa é uma planta de crescimento lento. 8
anos, assim, para chegar no tamanho máximo de 6 metros, 8 anos. É uma planta de crescimento lento. Plantas de crescimento lento não precisam ser adubadas toda semana, porque você pode até danificar a sua planta de tanta adubação. Então, uma vez por mês, adube sua planta com humus de minhoca. Pode alternar com adubação líquida, também orgânica, porque a líquida ela é absorvida mais rápido e ela vai começar a se desenvolver mais, com mais potência e soltar mais brotinhos para você. Em relação a vasos, essa minha planta tá num vaso de plástico, é um vaso auto-irrigável. Eu preciso aqui muito da sua atenção. Para você ter um vaso auto-irrigável, você precisa controlar a sua mão na rega. Eu coloquei essa planta num vaso auto-irrigável porque eu gosto do layout do vaso. Eu acho o vaso bonito, esse vaso branco me agrada com a decoração da minha casa. Mas, se eu estiver começando no mundo das plantas, não coloque nesse vaso. Coloque num vaso de barro. Como eu disse, essa planta precisa de um período de seca entre regas. E os vasos de plástico, eles não permitem com que a água saia, a água fica retida aqui dentro. Se você não controlar a sua mão, pode ser que você regue demais e como a água não vai sair, ela pode apodrecer a raiz. Caso você queira colocar a sua também num vaso auto-irrigável, o que eu te aconselho é não coloque a capacidade máxima de água do vaso auto-irrigável. Coloque só um pouquinho mesmo lá embaixo. Você vai ter que regar com mais frequência? Vai. Mas você vai prevenir que a terra não vai ficar encharcada e não vai matar a sua planta. E a poda? A poda é uma das coisas que eu mais recebo, porque como isso aqui é muito comum na ponta da folha, as pessoas não sabem o que fazer. Eu gosto sempre de podar a planta na direção em que ela naturalmente já vai. Essa aqui a gente pode podar tanto assim, fazendo esse biquinho, tá vendo? E aí fecha, quanto assim, fica quadradinho, porque é mais ou menos assim que ela fica, entendeu? Aí você consegue tirar essas pontas secas, que dá a impressão de que a planta tá doente, mas veja só, isso aqui não cresce de novo, isso aqui é só uma maquiagem. O ideal é você achar o lugar certo para essa planta, regar de forma certa para diminuir essas pontas secas que vão aparecendo na folha. Os problemas comuns nessa planta. Existem algumas praguinhas que às vezes atacam a sua planta. E o primeiro delas é a cochonilha. E geralmente para tratar a cochonilha, para matar a cochonilha, a gente trata a planta e mata a cochonilha. Eu faço uma solução de água e sabão de coco, passo, lavo, tiro todas as cochonilhas da planta e depois faço uma solução de óleo de nim com sabão. Essa receita também tá lá no blog. O link tá aqui embaixo, depois você vai lá para você pegar direitinho. E outra solução que também dá certo é passar água com sabão de coco. A proporção também tá lá no blog, você vai lá e vê. Se você não suporta o cheiro de óleo de nim, como eu não suporto, eu passo nas minhas plantas, mas eu detesto. Mas a solução de água e sabão também ajuda. O que você tem que fazer é tentar tampar o solo para não cair sabão na sua terra e não acumular sabão aqui e acabar matando a sua planta por intoxicação de sabão. E outra coisa também que atinge as rafes, principalmente para as pessoas que têm a mãozinha nervosa da rega, são as doenças fúngicas. E aí é um pouco mais difícil, mas se começarem a aparecer pontinhos pretos, pontinhos amarelos, isso é indício de fungo. Se tiver no começo, você pode tratar com bicarbonato, solução de bicarbonato de sódio, também a receita tá lá no blog, depois você vai lá e olha. E também com chá de cavalinha, também tá lá no blog, você pode olhar lá a receita. Eles são paliativos. Se a sua planta tiver com muita doença, já muito atacada, isso não resolve. Tem que usar fungicidas poderosos, algumas coisas agrícolas, você tem que ver aí se vale a pena você usar na sua planta, porque está dentro de casa e alguns defensivos a gente não pode usar dentro de casa. Porque eu não vou nem falar nome do que se usa, porque eu não sou engenheira agrônoma, eu não posso receitar esse tipo de coisa. Você procura um viveiro aí na sua cidade, um engenheiro agrônomo, porque ele vai saber exatamente o defensivo que você vai bater na sua planta, caso ela esteja muito atacada de fungos e bactérias. Essa água de bicarbonato ou o chá de cavalinho funciona se tiver num comecinho. Começou, você coloca, funciona. Se já tiver muito atacado, não funciona mais. E não adianta tratar a doença se você não enriquecer o solo. Toda planta que está doente, ela está passando por algum tipo de estresse. É a água, pode ser o vaso, pode ser a quantidade de luz, mas pode ser também a pobreza do solo. Você trata a sua planta, mas se você não, essas pragas e doenças sempre vão voltar. Então faça adubação periódica, uma vez por mês, como eu disse, uma vez a cada 45 dias, alternando entre a adubação
líquida e a adubação que parece terra, né, que é do saquinho que a gente coloca, ela vai se fortalecendo. Uma outra coisa que você pode fazer depois que a sua planta já estiver livre de pragas é bater enxofre na folhagem, porque o enxofre ele é um tipo de adubo que ajuda a sua planta no sistema imunológico. Na verdade, não no sistema imunológico da planta, mas ele fortalece a planta e ele vai impedir com que novas pragas entrem na planta. Mas a planta tem que estar curada já. Nunca adube sua planta enquanto ela está em processo de doença. Assim, você vai estressar, você tem que tratar ela um pouco, diminuir a doença dela e aí depois você fortalece o solo, tá bom? E como que dá para usar essa planta? Como eu disse, é uma palmeira. Essa palmeira chega até 8 metros de altura. Se você tem um jardim de inverno na sua casa, é uma excelente planta para você comprar. Porque você pode comprar ela pequenininha assim, em 8 anos ela cresce. Se você não tem muito tempo para cuidar da sua planta, essa é uma excelente planta também, porque é uma planta de baixa manutenção, precisa de pouca rega, pouca adubação, poucos cuidados. A poda é mais tirar essas pontinhas marrons, então é uma planta de baixa manutenção. Para um jardim de inverno, ela é maravilhosa. Ela é muito boa para você colocar em cantos vazios. Às vezes você quer encher a altura assim na sua casa de uma vegetação que não fique muito cheia. Essa é uma excelente planta, porque esse tipo de folhagem dela deixa passar a visão. Então, se você quer alguma coisa, mas também não quer fechar a visão da sua janela ou da vista, essa aqui é uma excelente planta também para você colocar num canto, num vaso, uma composição paisagística bem bonita. Se você tem varanda, essa também é uma planta para você colocar em varanda, porque ela precisa de muita claridade. Ela pegando bastante claridade, se a sua varanda não pegar sol esturricando o dia inteiro, essa é uma planta muito boa. E ela fica muito bonita com uma composição de cactos e suculentas. Porque apesar de ela não ser no mesmo lugar dos cactos e das suculentas, o caule dela aqui tem esse pelinho que parece um pouco as fênix. Fênix são palmeiras de deserto que tem essa textura. Então engana um pouco, a gente consegue fazer essa composição paisagística pegando elementos de outros lugares, mas misturando fica muito legal. Então colocar uma planta dessa mais alta, um cactus na frente e um arranjo de suculentas do outro, formando uma triangulação, fica muito bonito para você colocar numa varanda ou até mesmo se a sua sala for muito clara, que dê para comportar um cactus e uma suculenta. Vamos falar das perguntas frequentes que tem sobre essa planta. Quanto tempo leva para uma palmeira rafts crescer? Já falei, geralmente de 6 a 8 anos para ela entrar na sua fase máxima. Essa planta é tóxica? É sim. Ela é tóxica para gatos, cachorros. Ela tem uma substância chamada oxalato de cálcio. Ela ataca principalmente os rins desses animais. Então, se por acaso seu gatinho, seu cachorrinho comeu, leva para um veterinário. Se ele estiver começando a vomitar, porque pode ser que seja ela. E qual é o preço médio dessa planta? Essa planta já foi muito cara. A gente no começo comprava uma plantinha dessa assim pequena por 150, 200 e planta alta mais de R$1.000. Hoje em dia não, gente. Hoje em dia essa planta ela é muito comum no paisagismo no Brasil, então você acha aí em torno de 50 e plantas altas assim, tipo já adultas, variando de 280 a R$300. É claro que depende, né? Eu tô falando aqui no preço da minha cidade. Brasília é um lugar grande, é uma cidade cara, mas também é um lugar que tem muitos viveiros, então a concorrência também é alta, então às vezes isso pode diminuir um pouco o preço. Mas na internet você acha essa planta também, variando aí de 50 a 250, R$100, mais ou menos esse tamanho de palmeira. Eu fiz um artigo completo sobre essa planta, deixei no blog, vai lá e lê, salva, se inscreve no blog para você também não perder mais nenhuma notícia sobre plantas. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e compartilhe com quem também precisa saber sobre essa planta. Toda vez que você tiver dúvidas, volta aqui no vídeo e assiste de novo para cuidar dela direitinho. Até a próxima, pessoal. Tchau!